Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Não sei que hora vão ver o vídeo. Vamos dar continuidade às aulas. Semana passada deixei uns vídeos para vocês e já falamos da parte do aparelho reprodutor masculino. Agora vamos falar da parte do aparelho reprodutor feminino, ok? Sem mais delongas, eu já projetei aí para vocês. Tirar meu vídeo aqui e deixar só o áudio. Tipo apresentação. Pronto. Então, hoje nós vamos falar das partes do aparelho reprodutor feminino, né? Então, aí tem alguns exemplos. Muda um pouco de espécie para espécie, mas tem as partes em comum. A reprodução da fêmea é um processo complexo que envolve todo o corpo do animal, né? Não só o aparelho reprodutor, mas é o que sofre a maior parte da transformação. O óvulo é produzido, né, que é o processo de ovogênese no ovário, e expelido através do processo chamado ovulação, sendo então recolhido pelo infundíbulo e carregado para as trompas, né, ou tubas uterinas, onde ocorre a fecundação. Após a fecundação, deslocamento até a parte do útero, onde a inserção na parede do útero, né? O óvulo já fertilizado. Então a gente vai entender um pouco dessas partes, conhecer um pouco elas e saber como é que funciona, que ocorre cada uma dessas etapas. Aqui a gente pode ver uma apresentação esquemática, né, dos órgãos genitais de alguns animais domésticos. Então a gente tem aqui embaixo, eu vou avisar para vocês que eu vou pegar como exemplo muito da vaca, né, que é da espécie bovina, que é o que a gente mais trabalha e tem mais conhecimento para explicar sobre ele, ok? Então esse aqui é o da vaca. Aqui em cima, em formato de Y, é o da cadela. Esse com várias dobras aqui é o da porca, é o suíno, né? E esse aqui em forma de T é o da égua, né? Então é de um equino. O que eles têm? Eu falei que os formatos, né? São basicamente os formatos do útero, são diferentes, né, de cada uma das espécies, mas eles têm regiões em comum. Como a gente pode ver, essa parte amarela aqui, todas elas é o útero. Essa parte que tem aqui de amarelo, mas tem uma parte marrom aqui, né? Uns maiores, outros menores. É o colo do útero, que a gente chama de cerces. E depois disso aqui para baixo, em vermelho, é a parte da vagina. Essa parte de branco, logo a parte de vermelho, é o vestíbulo da vagina, né? Então a gente vê que muda o tamanho da vagina, o comprimento, né? De uma espécie para outra. Depois essa parte aqui toda em vermelho e em branco é o vestíbulo da vagina. E por último aqui, né? Com formatos diferentes também aí, é a vulva, né? Que é a entrada do aparelho reprodutor da fêmea. Então essa parte aqui é a vulva, né? Então a gente vê, quando a gente fala de vagina, tem essa parte vermelha e essa branca. Tudo isso aqui é vagina, só que tecnicamente essa parte vermelha é a vagina propriamente dito e essa parte branca aqui é o vestíbulo da vagina. E é onde desemboca aqui o ósseo uretral, né? Você vem o líquido lá da bexiga. Uretra lá da bexiga. Ok? Então, quais as funções desse aparelho reprodutor? Né? A principal delas, né, e a função óbvia, é a produção de gametas, né? Lembrando que a gente está falando da reprodução sexuada, né? De mamíferos. Então, nesse tipo de reprodução, o macho vai doar metade dos cromossomos através do gameta masculino e a fêmea vai doar a outra metade dos cromossomos através do gameta do cromossomo do gameta feminino, né? Então, o gameta masculino é o que a gente chama de espermatozoide, né? E o gameta feminino é o que a gente chama de óvulo, né? O termo que a gente, técnico que é utilizado é ócito. Depois
ovócito, né? Vamos falar dele mais para frente. Então, além dessa produção de ovos, né, que é o produto principal, tem toda uma transformação para chegar nesse produto, e isso envolve a atuação de hormônios. Então, o aparelho reprodutor ele também produz hormônios que são envolvidos na reprodução, né, como a progesterona, a prostaglandina, estrógenos. Recebe as células reprodutivas do macho, também é função do aparelho reprodutor feminino, né? Fazer esse acolhimento dessas células do gameta reprodutivo do macho para fazer a fertilização. Então, fornece local para a fertilização do óvulo, acabei de falar, oferece ambiente propício para o crescimento e desenvolvimento do embrião e nutre o neonato, né? Que é o embrião em desenvolvimento, aí, o feto. Essas são algumas das principais funções aí do aparelho reprodutor feminino. Como eu falei, eu vou usar muito como exemplo a parte dos bovinos, né? Então, muito aqui é da vaca, né? Então, a gente pode ver, isso aqui é uma visão externa, a gente tivesse pego uma peça de forma natural da vaca, que é até mais ou menos esse aspecto aqui, né? Que está bem realista essa foto. Então, aqui é o colo do útero, nessa parte aqui, ó, mais proeminente. Até aqui assim. Aqui é o que a gente vê de cervix. Aqui, ó, antes dessa divisão, até aqui onde acabou a cervix, é o corpo do útero, é menor. Aí aqui divide, tá vendo? Aqui divide para um lado e para o outro. Essas partes divididas aqui também faz parte do útero, são os córneos uterinos, né? O esquerdo e o direito. Tem aqui as tubas uterinas, aqui não dá para ver, mas aqui dá para ver, ó. Elas são fininhas assim. E aqui tem o ovário dos dois lados. Então temos aqui o colo uterino, ou a cervix, né? O corpo do útero, os córneos uterinos, o ovário e a tuba uterina. Então, além disso que a gente falou, ovários, tubos, útero, cervix, faltou aqui a vagina, que é aqui. O colo do útero fica entre o restante do útero e a vagina, né? Que é a cervix, que fica dividida essas duas partes. E faltou também a vulva, que não mostra aqui, né? Tá cortada. Então, aqui é um exemplo de vulva, né? É a porção externa da genitália feminina que se estende da vagina para o exterior, então para fora, né? A parte inferior da vulva esconde o clitóris, né? A parte de baixo aqui. Que tem a mesma origem embrionária do pênis no macho. Então, dois desenvolvem da mesma região. Essa vulva é formada por lábios, né? Esses lábios nada mais é do que pregas da pele, e o clitóris é a parte do vestíbulo, contém um corpo cavernoso, tecido adiposo e músculo liso. A gente pode ver aqui. E os lábios da vulva. A parte interna, dentro da vulva, é aqui o vestíbulo da vagina, que é essa parte aqui. Depois desse ósseo já é a vagina propriamente dita. Então, a vagina é a porção do canal do parto que está localizada no interior da pelvis, entre o útero e a vulva, né? Então, aqui, ó, daqui para lá, como mostra essas figuras esquemáticas, né? Tudo é o útero, né? Aí tem as partes dele, né? Colo do útero, corpo do útero, tubas uterinas, córneos uterinos, tuba uterina e ovário. Daqui, né, de onde eu marquei, até aqui, é tudo vagina. Tem a vagina propriamente dita e o vestíbulo da vagina. A diferença é muito, na prática você quase não vê, a gente vê aqui o ósseo, né, do uréter, que é onde sai a urina, bem aqui, que marca o final do vestíbulo da vagina e começo da vagina. Aí o tecido também muda, né, o aspecto dele internamente. Também serve como revestimento para o acolhimento do pênis durante a cópula, né? Então, o pênis
Os machos passam por aqui e vai até e encaixa aqui até na cervix aqui. Vamos falar um pouco dos tipos de útero, porque muda de espécie para espécie, né? Então, tem o útero que a gente viu agora há pouco ali, que é o bicornual, formado por um útero com um corpo, né? Um corpo só do útero, dois cornos proeminentes e uma cervix. É o que a gente viu aqui, ó. Aqui é a cervix, o corpo do útero e dois cornos. São essas trompas para cá e para cá. Esse bicornual tem o típico e o septado. O típico é o da cadela, da gata, da vaca e da égua, né? E o septado é o da porca, que tem várias divisões, assim, várias dobras. Tem o útero, além do bicornual, tem o simples, o útero com um corpo proeminente e uma cervix. É o tipo de útero dos primatas, né? Inclusive do ser humano. Tem o duplo, que é um útero com dois corpos, dois cornos e duas cervix, presente no lago Morphos, como o coelho e a lebre. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Coelhos, marsupiais. Aqui é do moicano em formato em T, nós já vimos. A cadela em formato em Y, como isso aqui. Dos ruminantes aqui, só que está meio esticado, né? Não está trazido normalzinho. E a tuba uterina é só isso a partir desse fiozinho aqui, ó. E essa bolinha é o ovário. E aqui é do suíno, né? Então, várias dobras aqui, ó, segmentos. O ovário aqui e os tubos uterinos aqui. Essa parte que conecta os dois aqui. E essa parte maior, essa alça maior, são os corpos uterinos. E a tuba uterina é essa parte menorzinha aqui. Ok? Então, esse aqui é simples, não tem cornos, então já tem o corpo e já liga aqui direto com a tuba uterina. Não tem esses cornos uterinos. Então, aqui, ó. Da porca, da égua, cadela, gata e da vaca são todos semelhantes, né? Só que não são todos assim pontados, não. Tem uns que é mais deitado, né? Outros mais em pé, uns mais retos, mas são todos assim, com essa divisão. Dos primatas, como falei, é só o corpo e a tuba uterina. E dos coelhos, que são, tem duplo, aqui, ó, tá vendo que aqui ele divide aqui, então é um útero para cá e um útero para lá. Esse aqui não divide aqui no meio, então não tem uma parede que separa eles aqui, né? Então aqui é uma união só. E aí o espermatozoide pode vir tanto para cá ou tanto para lá. Aqui não, se passar para um lado, não vai para o outro, por isso é duplo. Então a gente vai. Vocês viram que a gente começou estudando de dentro para fora, né? Então, estudando do útero até a vulva. E aí, depois a gente estuda o ovário, né? Que é um pouco mais trabalhoso para entender algumas funções dele, deixa separado do útero. Então, o útero é dividido em três, aqui dá três camadas, gente, mas perdão, é três partes, né? Que eu quis dizer, não são camadas. Ele também tem três camadas de tecido, mas isso que está mostrando não são camadas, são três partes do útero, né? Que é o colo, a cervix, ou cervix, né? O corpo do útero e os cornos uterinos. Lembrando, isso aqui é um exemplo de um útero bicornual de ruminantes, né? Então, a cervix é o que a gente chama de colo do útero, é uma região que separa a vagina do restante do útero. Depois tem o corpo do útero, que envolvemos é bem curto, e logo já se divide em dois cornos uterinos, né? Então, o conjunto desses três formam o útero, que é um órgão só. Então, vamos entender parte por parte. Então, a sepse é o famoso colo do útero, que é tema de muito trabalho em ser humano, por causa de câncer de colo do útero. Em animais, né, a gente trabalha muito porque ele é uma espécie de barreira aí para passagem, para evitar a passagem de micro-organismos para dentro do útero. E também uma barreira que faz aí uma seleção de passagem dos espermatozoides para dentro do útero para ter fertilização, né? Então, é um esfíncter que liga o útero à vagina, já falei isso. Ele fica. Então, essa parte aqui, ó, ela é cheia de cartilagem, né? E aí, vamos voltar aqui na figura. Assim, vou apagar aqui.
Então aqui vocês veem que é mais aberto, né? Aqui também é mais aberto, só que aqui no meio é estreito, só tem essa passagem mais fina aqui, toda saliente, né? Então essa parte aqui estreita é a sepsis, que é o colo do útero. Então em condições normais, a vaca que não está no cio vai estar assim, apertadinho, estreito, para não passar nada. No cio ele vai se dilatar, né? Vai abrir, então esse canal estreito vai ficar mais largo, vai facilitar a passagem do espermatozoide, né? Na verdade, o pênis vai, como eu falei, vai encaixar aqui e faz a deposição do ejaculado aqui. E aí eles seguem e entram no, vai, no corpo do útero e divide para os colos uterinos. Então, ela se dilata quando o animal está no cio e se adapta ao pênis do macho, né? Cada espécie ele tem essa passagem aqui de uma forma que é mais adaptada, na verdade, a glande, né, que é a extremidade do pênis do macho, é mais adaptada à forma da passagem aqui da sepse da fêmea de sua espécie. A maioria das espécies é o local de deposição e reserva do ejaculado, ou seja, ele chega até aqui e deposita o ejaculado aqui dentro. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, só esquemático aqui, né, uns mais retos, mais tortos, né, outros mais diferentes de tipo de sepse. Vai mudar de acordo com a espécie, tipo de colo de útero, né? Na vaca, a camada muscular apresenta pregas circulares, né? A gente costuma dizer que são os anéis cervicais, anéis da cervix, né? Então, eles são, os primeiros são mais, na maioria das vezes, maiores e mais apertados, mais dilatados, né? E os últimos menores, mais apertados. Na porca, ele tem formato de espiral, né? Formato de saca-rolha, assim como o pênis do macho, tem um formato de um encaixe com o formato do outro, né? Sistema ali de chave-fechadura. Uma vez que passa pela cervix, a gente chega no corpo do útero, né? Passa pelo colo, chega ao corpo do útero. Então, esse corpo do útero é uma região de um tecido bastante vascularizado, né? É dividido em miométrio, perimétrio e endométrio, como vocês podem ver aí no slide, né? Então, a camada mais interna é o endométrio, né? O miométrio é a camada muscular do meio e o perimétrio é a camada mais externa aqui. Em bovinos, né, na vaca, o corpo do útero é mais curto e logo já começa a divisão nos cornos uterinos, né? Em algumas espécies um pouco mais longo. E é nesse útero aqui, formado pelo corpo mais cornos, onde o embrião vai se inserir nessa parede desse tecido e vai ocorrer o desenvolvimento da gestação, né? Então aqui tem a, a penetração aí do óvulo, né, dentro da parede do útero. Na égua, durante a gestação, aparecem cálices endometriais que secretam gonadotrofina coriônica equina, um hormônio muito forte chamado ECG, que é um hormônio utilizado, essa gonadotrofina coriônica equina, né, a sigla dela é ECG, é muito utilizado também em outras espécies para manipulação hormonal da reprodução. Por exemplo, é utilizado em bovinos, ECG, para inseminação artificial em tempo fixo. Nós vamos ver isso aí na parte de reprodução. Já vimos, não, já vimos a parte de reprodução falando desse hormônio. Nos ruminantes, o útero apresenta carúnculas que se ligam aos cotilédonos da placenta, formando os placentomas ou placentônios, que serve como uma espécie de filtro para o sangue que chega da vaca para o bezerro, né? Para o feto do bezerro lá dentro. Esse aqui é só uma imagem para ilustrar, né, um pouco desse desenvolvimento que tem do feto lá dentro e desse crescimento do útero junto com esse feto, né? Do útero, quando a fêmea está prenha, a gente diz que é um útero gravídico, e quando não está, é o não gravídico, né?
e útero gravídico em bovinos, né? Então, aqui, ó, de 2 a 3 meses de gestação, você pode fazer o toque, vai sentir um carocinho bem aqui dentro, né? Tá mais fácil tocar. Em 5 meses já cresceu, desenvolveu, pesou, vai mais para baixo. E você já não consegue tocar com a mão, né? Não dá mais para fora do alcance. E com 6 meses ele já vai estar bem grandão, assim, como vocês podem ver aqui, né? Isso aqui é comparando. Esse aqui é o tamanho dele, ó, normal. E esse maior aqui é o tamanho com 6 meses. A gente vê que tem um desenvolvimento muito grande aí do útero durante a gestação, né? E aqui já é praticamente pronto para o parto, né? O feto já está todo formado aí dentro, né? Então, isso aqui tudo era uma alça aqui um dos cornos uterinos, né? Da vaca que liga aqui com o corpo do útero, formando essa área que desenvolve para o crescimento do feto. E aí ele vai passar por aqui, ó, esse aqui é a região das cervix, que vai dilatar, né, para permitir a passagem dele, aí passa a cabeça com as primeiras patas. Essas patas têm que estar aqui para esticada para cá na hora do parto. E aí até chegar aqui fora e realizar aí a expulsão do feto, né? Aqui é do equino e mostra o tanto que ele muda, né? O preto aqui é ele não gravídico e aqui é ele final da gestação, já todo desenvolvido o, com o feto lá dentro. Nós falamos do útero, né? Ah, eu não falei aqui o útero também, que fala dos cornos uterinos, né? Tem o corpo do útero e os cornos uterinos. É, as bovinas, das outras espécies, né? Eles trabalham como uma extensão do útero e é normalmente num desses cornos que vai ter o desenvolvimento, né, do embrião. Tá vendo? Ele tá grávido aqui, ó, de um lado do outro, tá bem pequenininho, o corno uterino aqui nem desenvolveu, porque o ovário saiu de um lado só, né? Então, se a gente olhar essas fotos aqui, ó, saiu o ovário daqui, aqui é o ovário, aqui é outro ovário, só pode ser um óvulo. Quando a fêmea está no cio, pode ser desse lado, pode ser desse lado. Se for desse lado aqui, ele vai desenvolver essa parte toda aqui maior, que é a que vai crescer. E o outro vai continuar pequeno, né? Ou vice-versa. É o que está mostrando aqui, ó. Um lá todo cresceu, um outro menorzinho que está lá atrás, não dá para ver por esse ângulo aqui. E aí, antes de chegar no ovário, a gente tem as tubas uterinas. As tubas uterinas são divididas em 3 porções, denominada íntima, ampola e infundíbula. Ela que faz a captação desse óvulo quando ele, após a ovulação, né, quando ele é liberado pelo ovário, até chegar no útero propriamente dito. Então aqui, ó, tem uma imagem mostrando só ele aqui, ó. As fímbrias, né, que são uma peça aqui de estruturas que fazem essa captação do óvulo aqui, do óvulo, aí o óvulo vai passar por aqui por dentro, fazer todo esse percurso até chegar no útero, né? Então aqui, ó, infundíbula, essa parte aqui onde faz a captação do óvulo, né? Essa parte aqui mais que tudo é infundíbula. Tem as fímbrias. A ampola é essa parte aqui maior até aqui. E o íntimo, essa parte final aqui mais dilatada, já chegando no útero, ou nos cornos uterinos. Aqui tem um exemplo para mostrar, né? Aqui é o ovário, né? Aqui já é o útero. Então, tem aqui o infundíbulo, passa aqui pela ampola e até chegar no íntimo para depois chegar no útero. Nesse infundíbulo existem umas fímbrias que abraçam o ovário para pegar o óvulo, ou seja, o óvulo na hora da ovulação. Aqui, ó. Vocês vão ver que são fibras bem fininhas aqui, ó. Para ver aqui tudo. Eles fazem um movimento tipo uma mão fechando assim, captando, né?
E eles ficam sempre localizados, a gente vê aqui, ó, próximo do ovário. Aqui é porque separaram e cortaram, né? Para mostrar também que o ovário está aqui, né? Então, ele, na verdade, ele fica sempre colado aqui próximo do ovário para fazer a captação do óvulo após a ovulação. Ele está mostrando um esquema, isso aqui é de primata, né? Então, isso aqui é um ovário, né, de um lado, e aí vai sair um óvulo aqui, ó. Aí aqui um fundíbulo, né? Essas partes aqui, ó, que parecem as pontinhas aqui com as fímbrias. Vamos captar esse óvulo aqui, ele vai passar aqui, ó, o fundíbulo, um polo íntima até chegar no útero. Esse aqui é um primata, então não tem corda uterina, é só o corpo do útero e ele já liga com uma tuba uterina. As funções dessa tuba uterina, né? Captação do óvulo proveniente do ovário, transporte desse óvulo, ascensão dos espermatozoides, né? Porque ocorre o espermatozoide encontra o óvulo aqui dentro, né? Da ampola das tubas uterinas. E a fecundação, né? Ocorre no terço proximal, né? Que é onde o espermatozoide consegue penetrar no óvulo, né? Consegue passar ali a zona de proteção da membrana do óvulo. E secreção de muco. É algumas das funções da tuba uterina. A ampola da tuba uterina é a parte tubular logo após um fundíbulo, geralmente mais dilatada que o íntimo, nem sempre distinguível, pois seu diâmetro varia entre as espécies conforme as fases do ciclo astral. Tem um epitélio ciliado e o local onde a fertilização do ovócito, ou seja, onde o espermatozoide encontra e consegue fazer a penetração no óvulo, né? E aí vai misturar os DNAs. Aqui está mostrando isso, ó. Então, aqui é o ovário, teve a liberação, né? Que é a ovulação, liberando um óvulo. Esse óvulo foi captado aqui pelas fímbrias, aqui, ó. Parece dedinhos aqui, ó. E aí ele entra na tuba uterina. Lá mais à frente, na parte da ampola, os espermatozoides, ó, encontram ele, está mostrando aqui. E um deles vai conseguir aqui, ó, passar e vai encontrar o núcleo aqui e ocorre a fertilização. Aí ele vai, aqui, ó, aqui já é um zigoto, né? Está fertilizado, está se desenvolvendo. E quando ele chega lá no útero, propriamente dito, né? No corpo do útero, ele começa a entrar na parede do útero, né? Que é o processo de nidação, para ver o desenvolvimento da placenta a partir desse processo aqui. Então, já falamos de cérebros, né? Falamos de colo útero, corpo do útero, colo útero, tubas uterinas. E agora vamos falar dos ovários. Os ovários possuem uma forma ovoide e são responsáveis pela ovogênese, que é a formação do ovócito, né? Basicamente do óvulo. As funções produzir esses óvulos e hormônios, são os hormônios também da reprodução, né? Que são estrogênios e progesterona. E no ovário, depois da ovulação, a bolsa que sobra ali, na verdade, para ter ovulação, precisa desenvolver um folículo, né? O que é o folículo? É um óvulo, né? Ainda na fase antes de estar pronto para ovulação, né? Então ele vai se desenvolver até ficar pronto para ovular. Então, quando ele está em desenvolvimento, ele é um folículo em desenvolvimento. O que é o folículo? É uma bolsa onde esse óvulo vai estar dentro. Essa bolsa toda desenvolve, quando ela rompe, libera esse óvulo e o material que sobra, né, que ficou no ovário, aquela folículo rompida, aquela bolsa rompida, ela vai cicatrizar e vai formar esse corpo lúteo aqui. Vamos já ver mais sobre ele. Então, aqui a gente tem um exemplo de ovário, né? Bem pequeno aqui, né? Aqui, ó, já formou um corpo lúteo, provavelmente teve uma ovulação bem aqui, e aí, depois isso forma um corpo lúteo. Aqui tem umas manchinhas que dá para ver que são folículos em desenvolvimento. Eu falei que uma das funções dele é produzir hormônios, né? Então, tem um estrógeno, que sofre influência do FSH, o hormônio folículo estimulante,
produzido pela membrana da granulosa, perdão. Esse estrógeno tem função de desenvolvimento das características sexuais secundárias da fêmea e desenvolvimento da glândula mamária, além de ter desenvolvimento e funções normais do trato reprodutor feminino. Então, ele afeta muito a reprodução da fêmea. A progesterona é produzida pelas células do corpo lúteo. Ela colabora com o estrógeno na expressão do comportamento sexual secundário associado ao estro, ou seja, quando o animal está no cio, o de progesterona vai estar mais alto. O desenvolvimento das glândulas uterinas e, principalmente, a manutenção da gravidez. A gente falou uma coisa errada aqui que eu estou pensando. Quando o nível de progesterona está no alto, é um sinal que a fêmea está gestante, não que está no cio, mas que está gestante, corrigindo. Porque a progesterona é conhecido, muito amplamente conhecido como hormônio aí da gestação, né? E estimula o crescimento da glândula mamária, além de outras características sexuais femininas, pensando na reprodução. Então, no começo da gestação, essa progesterona é produzida pelo corpo lúteo até formar a placenta. Depois que a placenta está toda formada, ela começa também a produzir progesterona e o corpo lúteo para essa produção, porque já desenvolveu o papel dele. Se não tiver fertilização, ou seja, teve ovulação, mas a vaca não pregou, o corpo lúteo vai produzir progesterona por alguns tempos, mas logo depois para e volta a vaca a ciclar novamente. Então, dentro de um ovário, a estrutura é mais ou menos essa, vocês podem ver nessa figura aí. Né? Então, a gente vê aqui a parte medular, uma zona, que é a parte interna, bem vascularizada, né? E o córtex, que é a parte externa aqui, cheia de tecido parenquimatoso, né? A zona paraquimatosa. Tecido paraquimatoso, que é a zona paraquimatosa, né? E é onde tem o desenvolvimento dos folículos. Né? A única exceção aqui é o equino, que tem um padrão invertido, né? A região vascularizada fica externa, não internamente. Então, para a gente estudar o ovário, tem que estudar os folículos. O que são folículos? São estruturas que permitem o desenvolvimento dos óvulos dentro do ovário, né? Então, a célula sexual primária resulta em um único óvulo maduro, né? Que vocês podem ver aqui nessa figura, vai desenvolvendo aqui, ó. E aí cria-se em volta dele uma espécie de bolsa, né? Então, essa bolsa aqui é o folículo. Como vocês podem ver aqui, ó, isso aqui é a apresentação da ovulação, né? E é o rompimento dessa bolsa e a liberação do óvulo. Então, o óvulo é só essa parte azul aqui, esse núcleozinho azul aqui. Tudo em volta dele aqui é o folículo. Então, essa estrutura aqui que é a estrutura do desenvolvimento folicular, né? O líquido folicular e o óvulo são expelidos para próximo do linfodil do oviduto, completando o processo de ovulação, que é isso aqui. Então, ele começa bem pequeno e vai se desenvolvendo até chegar a esse ponto, e depois ele ovula. Quando ele ovula, né, e vai ter a produção de corpo lúteo, progesterona, e quando esse corpo lúteo para de produzir progesterona, um novo ciclo começa. Vocês estão vendo aqui, ó, que várias marcas que são tudo são folículos que ainda não desenvolveram, né? Então vai desenvolver e repetir todo esse processo de novo. Aqui está dando só um exemplo de como é que é o ciclo, né, desse processo de desenvolvimento. Então, um folículo primordial está pequenininho aqui, ó. É igual tá aqui, que eu marquei aqui para vocês, ó. Aí ele começa a se desenvolver. Então, vem as células da granulosa, né? Aí vira folículo primário, folículo secundário, já tem as células da teca, né? Que vai formar aqui a membrana. Aí começa a ter a cavidade intral, que são os líquidos foliculares que vamos fazer. E aqui já está mais desenvolvido, né? A membrana já está delimitada, está pronto, quase que pronto para ovulação, né? Já está na fase pré-ovulatória. Aí aqui está o rompimento desse folículo, da parede desse folículo, e a liberação do ovócito, né? Que é o processo de ovulação. Essas fases
dentro do ovário, o desenvolvimento do folículo pode ser classificado em duas fases, né? Que é a fase folicular, que é o desenvolvimento do folículo, e aí pós-ovulação tem a fase lutênica, que é a fase lutênica, é a formação e regressão do corpo lúteo, né? Que está escrito com corpo amarelo, mas é a mesma coisa. Então, aquele folículo que ovulou, liberou, ele vai cicatrizar e formar o corpo lúteo. Esse corpo lúteo vai produzir progesterona para ajudar a manter a gestação nos primeiros dias. Se não teve fertilização, então não teve gestação, então esse folículo vai regredir, né? Então vai ter regressão do corpo amarelo e uma espécie de cicatrização dele. Ele vai parar de produzir a progesterona, que vai estimular a vaca a começar uma nova onda de crescimento folicular até ela ovular de novo, né? Por isso, a gente chama de ciclo astral, né? Que isso vai se repetir, vai virar um ciclo. Então, o corpo lúteo, como eu já expliquei, né? Quando o folículo maduro se desenvolve, ele se rompe e forma o corpo hemorrágico e logo depois forma o corpo lúteo. É formado por célula da granulosa, célula luteica, e a principal função dele é produzir essa progesterona para o início da gestação, no início da gestação. Se não houver o estímulo o estímulo da gestação, né? A regressão do corpo lúteo formando o que a gente chama de corpo albicans, e aí vai ter uma cicatrização desse corpo lúteo e vai diminuindo a produção de progesterona até dar início o novo crescimento de um novo folículo, né? E um novo ciclo se reinicia. Então, aqui eu falei aqui um pouco rápido até, mas falei das principais partes aí do aparelho reprodutor feminino. Qualquer dúvida é só me procurar. Deixei uns vídeos lá também na internet de apoio. E vou deixar o PDF para vocês com esse material. Agora é só estudar e fazer a avaliação aí do primeiro bimestre, ok? Encerrar aqui essa apresentação. E até a próxima aula.